A jornalista da Globo News, Leilani Norbach, veio se manifestar em uma entrevista para a Folha de São Paulo sobre o climão que ficou ao vivo na Globo News durante uma reportagem apresentada pela Daniela Lima, uma colega dela, durante a qual vários jornalistas a interromperam e vieram tentar retificá-la, e ficou bem estranha a situação. Você deve ter visto essa cena, mas eu quero rever com vocês aqui, porque eu até ia abordar essa questão dias atrás, o assunto deu uma esfriada, mas agora com esse pronunciamento da Norbach, essa entrevista que ela fez, o assunto voltou à tona, e eu quero falar um pouquinho sobre isso porque nos traz aqui muitas referências sobre isenção, sobre conhecimento, sobre transmitir informação. Vamos ver juntos aqui esse climão que ficou no estúdio da Globo News e depois falar um pouquinho sobre isso. Assistam. Thomson Flores, que foi inclusive responsável por reverter uma liminar de soltura de Lula que havia sido exarada num plantão. Gabeira, você quer falar? Quer falar. Fala antes de eu seguir. Eu só queria dizer para a Dani o seguinte: cada vez que você menciona o Thomson Flores, você diz que era o juiz que negou a prisão, negou a libertação do Lula. E dá a impressão de que ele está sendo julgado por isso. Eu não acredito que esse seja o ponto central. Entende? Tá Se certo, você enfatiza sempre isso, você está querendo julgá-lo por isso. Entende? Não é por aí. Bom, vamos seguir, porque o Gabeira traz colocações muito importantes. Não, deixa eu só me justificar aqui, senão fica parecendo que de fato é. Não, Gabeirinha, é só para poder colocar o personagem na monta que ele teve na história. Isso, mas o que ele quer dizer, Dani, é que esse aposto, nesse momento, este aposto não tem a ver com o que está acontecendo. Quer dizer, até isso que você tem razão, você tem toda a razão. Esse juiz é responsável por esse momento, mas esse aposto não se traduz, não cabe nessa questão agora. Como a gente explicou ontem, tem a ver com o fato dele ter atropelado a decisão do Supremo Tribunal Federal. É outra coisa. É só pra gente ter a monta do personagem. Só pra quem tá em casa entender o tamanho. Vamos entender um pouco do tamanho do que está acontecendo, porque o Gabeira traz duas colocações aí que me parecem fundamentais, que são prudência e a coisa de não se envolver, de você manter uma isenção, foi a palavra que ele usou, prudência e isenção. Então eu acho que tudo o que a gente está vendo e tudo o que a gente precisa ver daqui para frente, sejam nas notícias, sejam nas decisões, sejam nas análises, é justamente prudência e isenção, sem paixões políticas, né, Valdo? Eu concordo, viu, Leilani? Eu acho até que a decisão do ministro Luiz Felipe Salomão, na minha opinião, foi uma decisão monocrática errada. Olha, tem muitos elementos aqui que a gente pode tentar entender e analisar, né? Aqui você tem a jornalista Daniela Lima apresentando uma notícia falando do afastamento desse juiz e ela usando ali um aposto, né, usando ali uma descrição de quem é esse juiz aí num cenário mais amplo, que é o juiz que negou a soltura do Lula. Os outros jornalistas, eles ficam incomodados com essa descrição, né, com essa informação passada, porque não teria a ver com os motivos que levaram ao afastamento desse juiz. E a Leilani vem aqui com dois atributos que ela acha que são necessários para o jornalista. Prudência, tudo bem, prudência. De fato é importante para quem transmite a informação que haja uma prudência ao se aproximar, né, do fato, ao se aproximar daquela informação, de modo a trazer de maneira mais verossímil e verídica possível para o espectador, para o leitor. Então prudência não é um problema. E isenção, que aí entra numa esfera bem mais complicada, ainda mais quando se fala de Rede Globo, né? Bem, Rede Globo não, é qualquer veículo de comunicação, qualquer telejornal, qualquer, imprensa, todos esses veículos, todos esses canais de comunicação, eles têm uma posição que não é, por princípio, que não é, em essência, isenta. A Globo, por exemplo, né, basta pensar que a Globo, por exemplo, tem um longo histórico, apoiou a ditadura, por exemplo, não foi isenta durante o regime militar no Brasil. Não sei quem é da minha época aqui, quem, era universitário nos anos 90, mas eu me recordo claramente que circulava na universidade uma fita VHS com um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane. Deve ter no YouTube, possivelmente, que diziam na época que era um documentário proibido no Brasil, que o Roberto Marinho havia proibido, e eu assisti naquela época, que era um documentário que mostrava justamente essa relação da Globo, né, com eventos políticos no Brasil, e que era uma empresa que de isenta não tinha nada, né? Então nesse documentário mostrava, por exemplo,
como a Globo ajudou a manipular a percepção da população brasileira em relação à eleição presidencial do Collor versus Lula, que houve um debate entre os dois e depois a Globo fez um recorte, né, uma edição condensada do debate e dando protagonismo para o Collor, e isso teria ajudado na vitória do Collor contra o Lula naquela época, naquele momento, né? E além disso mostra também como toda a grade da Globo, como toda a programação da Globo, o modo como certas classes sociais eram representadas nas novelas, isso tudo ia criando uma imagem na cabeça do brasileiro a perceber o Brasil de certo modo. Então, assim, havia um direcionamento, havia uma agenda, havia um modo de retratar as coisas e havia um projeto. Então, isso é inegável, como eu falei, em qualquer veículo de comunicação que você possa conceber e imaginar. Qualquer youtuber que você seguir, qualquer jornal que você lê, qualquer programa que você assistir, tem um viés, tem uma perspectiva, e essa perspectiva, em essência, ela não é isenta. É impossível a isenção, porque a gente, todos nós, partimos de várias influências, de várias visões de mundos distintos e que nos levam em certa direção, incluindo vieses cognitivos que condicionam a nossa percepção da realidade e o modo como a gente lida com as questões. Eu vou recomendar aqui esse livro, né, que inclusive ele esteve dando uma palestra lá no ICL, que é do Elliot Aronson, que é o livro chamado O Animal Social, que mostra, né, um livro de psicologia social, e mostra uma série interminável de vieses cognitivos que a gente tem que impactam na nossa compreensão do mundo, no modo como a gente se relaciona com as demais pessoas, e isso aqui é determinante. Isso não significa que nós não sejamos capazes de refinar a nossa percepção do mundo, que a gente seja capaz de racionalmente nos livrar de certos vieses ou tentar diminuir certos vieses para compreender o mundo, mas o fato é que esses vieses, eles não são voluntários. A gente não escolhe, sabe, perceber o mundo desse modo. A gente é impactado por esses vieses que são vieses evolutivos. Durante a história, né, durante a evolução da espécie humana, certos processos mentais foram sendo consolidados de modo a preservar nossa existência, né, social, na natureza. Então, sim, isso aqui é algo que a gente não escolhe. E, inclusive, a minha tese, né, que ainda pretendo talvez elaborar em algum momento de maneira um pouco mais detalhada, é que as próprias falhas argumentativas que a gente comete, as falácias lógicas, por exemplo, muitas delas são derivadas ou estão vinculadas a vieses cognitivos nossos. Então, sim, certos erros que a gente comete quando a gente vai defender uma ideia, defender uma tese, não são voluntárias, não são mal intencionadas, não são, sabe, deliberadas, você não escolhe isso, você está cometendo um erro de cognição que te leva, na hora de você expressar sua ideia, a expressar de maneira errada e equivocada, falha. A gente fala de seres humanos aqui, nós seres humanos, que somos condicionados por esses vieses. Então, sim, falar em isenção é muito bonito, imparcialidade, né? É muito bonito, a gente adora exigir isso, mas o fato é que isso é muito difícil de ser obtido e talvez possamos dizer aqui impossível. A gente, claro, como eu falei, a gente pode primar pela razão, a gente pode primar pela razoabilidade, a gente pode defender que haja uma visão com nuances da realidade, que a gente possa compreender diferentes perspectivas, a gente pode tentar se pôr na posição do outro também, de quem a gente discorda, a gente pode tentar entender o que o outro está dizendo, de onde ele parte, a gente pode exigir da imprensa que, quando apresenta uma notícia que mostre os dois lados da questão, que isso é talvez até um princípio ético do jornalismo, quando você vai noticiar uma coisa, é você falar o que aconteceu e ouvir as partes envolvidas para saber o que elas pensam ou qual é a defesa delas. Mas isso não significa que a Rede Globo seja isenta. Não é isenta, não é isenta. Um autor que trabalha com essa questão e mostra como a imprensa no Brasil foi bastante partidária, né, em termos de tomar posição, é o Gessé Souza no Elite do Atraso. Ele fala muito sobre o papel que a Rede Globo e a imprensa tradicional desempenhou na Lava Jato, por exemplo. Basta pensar, né, no caso da Globo, que o Sérgio Moro tinha quase uma linha direta com o Jornal Nacional. Ele tinha lá os vazamentos de informação, ele jogava para a Rede Globo e a Rede Globo reproduzia aquilo ali quase que instantaneamente. Basta pensar, por exemplo, quando o Lula ia ser nomeado para ser ministro da Dilma, que uma gravação, que era um grampo, além do tempo permitido, ou seja, um grampo ilegal, vazou para a Rede Globo, no qual mostrava lá a Dilma falando que ia dar o termo de posse para o Lula. Isso foi para o Jornal Nacional, isso causou um escândalo tremendo, e a Dilma foi obrigada a recuar e não nomear o Lula como ministro, o que daria imunidade para ele, né? O que atrasaria qualquer tipo de movimentação para prendê-lo depois. Isso aí
demonstrava claramente uma relação, né, uma simbiose entre a Lava Jato e Rede Globo. A Rede Globo encampou o lavajatismo, né? A Rede Globo, durante um bom tempo, foi relativizando o papel que o Bolsonaro desempenhava na campanha eleitoral. A Rede Globo só começou a se opor ao Bolsonaro quando o Bolsonaro passou a confrontar a Globo e dizer que, sabe, revogaria a concessão da Globo depois, que, sabe, perseguiria, que tiraria publicidade da Globo. E aí sim a Globo passou a se posicionar. Um dos poucos jornais que era contra o Bolsonaro explicitamente e atacou frontalmente o Bolsonaro foi a Folha de São Paulo. De resto, a imprensa inteira estava ali relativizando. Lula e Bolsonaro tanto faz, Bolsonaro vai ser um democrata, Bolsonaro é só gogó, depois ele vai ser um político normal. Então, assim, esse foi um esforço que a imprensa fez. E isso demonstra um partidarismo. Isso demonstra uma posição da imprensa que, como eu falei, jamais foi isenta e jamais será isenta. Jamais foi isenta na história da humanidade. A imprensa nunca foi isenta. Isso não é um problema por si próprio. Claro, pode ser dadas as repercussões que possa ter no mundo real, mas o fato de um jornal, de um veículo de comunicação ter uma posição muitas vezes clara, isso indica que você pode expressar suas ideias. Isso indica que você está numa sociedade livre. Isso te dá a possibilidade de você transmitir para as pessoas aquilo que você pensa e os seus valores. Então, assim, isso permite com que um jornal de esquerda publique, se comunique, isso permite com que jornais de direita se comuniquem e divulguem suas ideias. O que é, talvez, mais complicado é quando o espectador, que talvez não seja tão esclarecido assim como te possa imaginar, quando o espectador não sabe qual é o viés que está consumindo, né? Então, sim, ele assiste lá o Jornal Nacional, está recebendo informações lá, recebendo o filtro do jornal, que também há uma seleção editorial nisso, né? Quando o jornal decide, vou publicar tais notícias, ele está fazendo um recorte dentro de uma infinidade de notícias possíveis, está fazendo um recorte daquilo que julga ser importante transmitir, e isso também direciona o olhar das pessoas. Então, assim, isso aqui é importante, isso aqui não é tão importante. Isso aqui, eu quero defender essa agenda aqui, econômica, por exemplo, essa aqui não vale mencionar. Então, isso vai, sim, recortando o mundo e vai filtrando o mundo para nós. E, desse modo, vai também moldando nossa percepção. Então, quando o espectador não tem ideia de qual é o viés de um telejornal, isso pode ser problemático também, porque a pessoa vai sendo manipulada sem ter noção disso. Eu já mostrei para vocês aqui um gráfico, isso aqui tem a ver com a imprensa norte-americana, não com a brasileira, que mostra onde os jornais dos Estados Unidos se posicionam, né, onde eles se localizam no espectro político-ideológico. E aí você tem jornais que são mais de esquerda, alguns até militantes de esquerda, jornais mais de direita, alguns militantes de direita, e você tem ali uma meiola com alguns canais que seriam um pouco mais imparciais, ou seja, tentariam não tomar partido ali em questões eleitorais, por exemplo, né? Então, você tem CNN, tem, sei lá, New York Times, Washington Post, que estariam um pouco mais ali num centro ou no centro liberal norte-americano, né? O liberal seria a esquerda norte-americana. Então, você tem alguns veículos que tendem a fazer essa ponte, né, fazer esse meio do caminho, mas mesmo assim ainda defendem uma visão de mundo, ainda defendem uma visão da realidade. E além disso, né, além do veículo de comunicação, que daí tem a editoria desse veículo, você tem jornalistas individuais, pessoas que trabalham nesses veículos de comunicação, redatores, pessoas que estão na rua entrevistando as pessoas, os âncoras dos jornais, que também por si próprio têm seus vieses, tem suas posições. Então, assim, a gente pode dizer que a Daniela Lima talvez tenha uma visão da realidade, uma visão sobre o PT, sobre o Lula, sobre a Lava Jato, e a Leilani Neubach tem a outra visão. E tudo bem. E aí você tem esses jornalistas que têm que se adequar, que têm que se encaixar dentro da visão maior da empresa. Então, assim, elas têm que respeitar a pauta e o alinhamento daquele veículo de comunicação no qual eles trabalham. Geralmente, o que você imaginaria ou esperaria é que jornalistas mais progressistas encontrariam espaços em jornais ou em veículos de comunicação mais progressistas. E jornalistas mais conservadores vão para a Gazeta do Povo. Então, aí você imagina que as pessoas vão se orientando aí de acordo com o seu alinhamento. A gente pode imaginar, por exemplo, que no ICL você tem jornalistas que estão mais alinhados com os ideais do ICL e defendem isso não apenas no jornal, não apenas durante a transmissão de notícias, mas também na sua vida cotidiana normal, no DCM, 247, assim por diante. É claro que nem sempre é assim. Às vezes você tem lá um jornalista mais progressista dentro de um veículo conservador e ele tem que modular o seu tom para não ser demitido, né, para continuar trabalhando.
Nem sempre você pode escolher onde você trabalha também. Às vezes você está lá precisando de trabalho e você pega o que tiver na frente. Mas, de qualquer maneira, é importante compreender que essa fala aí de isenção é uma coisa, é uma bobagem e isso não se encaixa em nada que a gente possa conceber sobre o mundo. Mesmo alguém que queira ponderar a realidade, como eu falei, pesar as visões de mundo, compreender as sutilezas do mundo, tentar não ficar numa visão binária ou bipartidária ou, sabe, dicotômica da realidade, essa pessoa ela tem um posicionamento que pode favorecer ou não o sistema, que pode confrontar ou não o sistema, embora nem sempre seja dividido apenas nisso, né? Então, assim, o fato é que todos nós temos um posicionamento, todos nós temos um viés, todos nós, vieses que são vieses ideológicos, vieses cognitivos, como mostra aqui o Ersson nesse livro, né? Vieses cognitivos do nosso próprio modo de acessar a realidade, e sobre isso a gente não tem muito controle. Você pode tentar refinar a sua percepção, a ciência tenta fazer isso, né? A ciência tenta modular os nossos erros cognitivos, nossos vieses, de modo a gente conseguir acessar a realidade de uma maneira mais apropriada, mas isso não impede, só reduz, né? A gente está tentando se aproximar da realidade, a gente está tentando compreender o mundo. São esforços, o tempo todo a gente fazendo esforços aqui para poder chegar mais próximo daquilo que seria a verdade. E nessa questão eu concordo com a Daniela Lima. O aposto que ela atribui a esse juiz é apropriado. Do mesmo modo, se a gente for falar do Roberto Alvim, por exemplo, que foi secretário da Cultura do Bolsonaro, a gente vai ser obrigado a pôr um aposto aqui, a pôr uma descrição, que foi o secretário da Cultura que fez um vídeo com estética nazista. Então, a gente vai ser obrigado a fazer isso, porque mesmo se não estiver relacionado à questão do vídeo institucional com estética nazista, do Goebbels, né, com o discurso do Goebbels, mesmo se não estiver vinculado, isso ajuda a esclarecer quem é esse personagem, quem é essa pessoa, o que ele fez no passado, porque isso vai trazer, né, o contexto da situação. Eu fico feliz que a treta tenha sido apenas ao vivo. Eu fico feliz que tenha sido apenas ao vivo e não seja uma treta pessoal entre as jornalistas, porque foi o que a Leilani falou depois, né, não estão de boa as duas, mas a situação ali é reveladora. Ela demonstra como tem certas pessoas que não conseguem perceber o próprio viés daquilo que elas defendem, o próprio viés que elas trazem em si, né? Tanto que depois resgataram ali frases antigas da Neubarth mostrando apoio ao Bolsonaro, mostrando críticas ao Lula, né? Posições esdrúxulas alinhadas com a extrema-direita que ela demonstrou. Não acho que ela seja extremista de direita, mas certamente em alguns momentos ali ela deixou respingar o que ela pensa sobre essas questões. Bem, me diga o que vocês pensam aqui sobre esse assunto, sobre sobre essa treta entre Daniela Lima e Neubarth, Gabeira, né, e outros jornalistas ali da Globo News, ficou bem feia a situação. O que você pensa sobre a questão da isenção, da imparcialidade, se é possível atingir isso, como é que a gente faria isso, né? Deixa aqui embaixo no comentário, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne membro do canal, e só lembrando que dia 4 de maio eu estarei no Brasil, em São Paulo, ministrando uma oficina literária. Então, assim, se você curte escrever, quer aprender a escrever melhor, a gente vai se encontrar lá em São Paulo para debater literatura, escrita, aprender a escrever. Então vai ser bem legal, espero você por lá, o link está na descrição aqui para poder participar. Um forte abraço para ti, se cuide por aí e até mais. Tchau!